Como é bom a gente poder estar na presença de Deus, né? A gente tem uma correria na semana, a gente tenta de maneira individualizada fazer essa busca, mas essa busca coletiva, ela é diferente, ela é especial. Hoje nós vamos iniciar então uma série bíblica com esse tema que está se tornando tão comum hoje. Alguns dizem que nós estamos em guerra, cujo inimigo é invisível, um vírus, uma guerra que afetou todos os países do mundo, todos os países do mundo, todos estão sentindo os efeitos dessa guerra, a guerra contra o Covid-19, mas isso também nos faz pensar que existe uma outra guerra, na qual também estamos envolvidos, mas que de alguma forma nos esquecemos disso. Eu queria conversar com você sobre esse tema, guerra, para a gente poder então fazer um paralelo e avançar na compreensão de como que essas guerras são decisivas, até que chegaremos à guerra última, à guerra final, aonde Deus nos dará a vitória, Deus nos dará a salvação, a eternidade. Vai ser projetado na tela uma ilustração que eu queria agora compartilhar com vocês, sobre esse tema de guerra, e queria fazer algumas considerações com vocês, com respeito a esse tema, algumas considerações que a gente encontra com bastante pontualidade, para entender de que maneira a guerra ela tem um significado muito relevante dentro da vida do cristão. Algumas coisas que a gente pode aprender com as guerras. A primeira é que as guerras elas fazem parte da história da humanidade. As guerras fazem parte da história da humanidade. Quando a gente vai estudar a história dos povos, desde o início da história da humanidade, aconteceram guerras, conflitos, ora por motivos desnecessários, banais, ora porque era necessário para a luta da independência, da liberdade. Mas o fato é que a guerra, o conflito, sempre fez parte da história humana. O termo guerra, eu tentei formar aí um significado olhando diversos dicionários, e cheguei a essa conclusão, olha, guerra é um conflito com ou sem armas, para impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Interessante isso, né? Às vezes a gente acha que a guerra pode envolver apenas tentar tirar algo do outro, mas a guerra pode envolver apenas ideias também. E essa definição, creio eu, ela abrange todos os diferentes tipos de conflitos que podem existir. Mas eu queria agora conversar com você, para a gente entrar nesse tema, abrir a Bíblia, como a gente pode entender melhor as guerras. Primeiro, a gente pode entender as guerras olhando a questão da abrangência. Uma guerra ela pode ser local, ela pode ser regional, interregional ou pode ser mundial. A guerra local pode acontecer em um território bem pequeno, restrito, mas a regional ela já vai envolver uma região um pouco mais ampla, até então que ela pode envolver diferentes estados e regiões, e ser então interregional. E a guerra também pode chegar ao ponto, como essa que estamos agora com Covid, uma guerra mundial, onde todos estão envolvidos, mesmo sem quererem, nessa guerra contra a transmissão. Agora, a guerra também pode ser entendida não apenas com a questão da abrangência, mas também com respeito à intensidade. Por exemplo, a guerra ela pode ser total, ela pode ser limitada, ela pode ser intermitente ou então de guerrilha. São termos usados para a intensidade. Total é quando envolve todas as forças, envolve todos os recursos. A limitada é quando você define que grupo estará lutando ou que lugar que será o confronto. Já a intermitente é aquela que ela dura por muito tempo, ela prossegue por muito tempo, e ela é seguida de pausas e depois retomadas, pausas e retomadas. E a de guerrilha são aqueles conflitos que acontecem onde grupos menores procuram lutar por algum ideal ou por alguma causa específica. Agora, a gente avalia também a guerra pelo sentido não apenas da sua abrangência, da sua intensidade, mas também da sua causa. E quais podem ser as causas das guerras? Podem ser comerciais, políticas ou ideológicas,
podem ser religiosas, étnicas ou de libertação e independência. Comercial, muito visto ao longo da história, onde uma nação queria sobressair-se a outra. Existem as guerras comerciais, onde ficam restringindo importação, exportação, para diminuir lucros ou levar ao crescimento de uma nação em detrimento da outra. A guerra político-ideológica é aquela que acontece entre os países, onde, com filosofias de governo diferentes, se opõem e se atacam com comentários, hoje usando plataformas digitais, comunicados oficiais, exposições na internet, que geram estranhamento entre os governantes. Mas existem também as guerras religiosas, e nós tivemos um período onde pessoas foram mortas pelo cristianismo por viverem diferente do apresentado por uma instituição política ou religiosa. A guerra religiosa ainda acontece em algumas nações, onde se é proibido pregar qualquer religião que seja diferente da nação, que define qual deve ser a religião do povo. A guerra religiosa acontece, e nós temos visto constantemente no Oriente Médio, onde por questões de diferenças religiosas, nações têm se destruído e se dizimado a cada dia. Homens se amarram a bombas em nome de um ideal religioso e se explodem em lugares públicos para levar o máximo de pessoas à morte. Também existem as guerras étnicas. Sabe, aquela guerra que uma nação quer se colocar superior à outra e inferiorizar as demais nações? Temos visto agora, com a morte de George Floyd, uma guerra étnica, onde uma raça, uma etnia, movimentou o mundo todo em ações para lutar em prol da igualdade racial, a igualdade étnica. Que coisa, não é? E isso desencadeou ao longo da história diversos conflitos, e também a guerra por libertação ou independência. É muito conhecido no nosso país, por exemplo, apesar de não ter tido um conflito, mas uma declaração de independência, como em outras nações que buscaram por essa sua autonomia. Agora, o que motiva alguém a produzir guerra? Na história da humanidade, há alguns elementos que ajudam a gente a entender o que motiva. O primeiro deles, o poder. Uma das motivações é o poder, a busca pelo poder. E de fato o homem, ele tem sede pelo poder. Os seres humanos, de maneira geral, gostam do poder e é viciante o poder. Você poder dizer o que fazer, você mandar, você dar uma ordem. Mas também tem outras causas. Por exemplo, a economia e a riqueza. Lutar em prol de ganhar mais e ter mais também é uma das motivações para os conflitos, para as guerras. Uma outra motivação para a formação de guerras são as ideias. Ideias diferentes podem gerar inimizades que durarão a vida toda. Que coisa, não é? Sabe, nós temos dificuldade às vezes de tratar a pessoa diferente da sua ideia. Eu tenho que tratar as pessoas como elas são e amá-las como elas são, ainda que elas divirjam das minhas ideias. Isso não pode ser um impeditivo para me relacionar com elas, desde que essas ideias não venham atacar a minha própria identidade. O respeito é uma palavra-chave, mas muitos são motivados por terem ideias diferentes. Outro motivo de guerras são aqueles que querem predominar em sua classe social, querem se sobressair e criam conflitos por conta disso. E nós temos aí algumas ilustrações, não é? Fascismo, nazismo, ilustrando claramente esses motivos que levaram grandes líderes a mobilizarem grandes conflitos na história da humanidade. E a última causa dessa relação são as causas religiosas, os motivos religiosos. Motivos religiosos. Sabe, o texto que nós vamos estudar hoje, ele envolve isso, uma guerra no ambiente religioso, mas o ambiente original, anterior ao ambiente que nós vivemos. Mas antes de comentar isso, é importante entender que armas existem em uma guerra. Por exemplo, se você analisar os conflitos, houve ao longo da história diferentes usos de armas. Por exemplo,
É mais recente o uso de armas nucleares, desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi lançadas bombas em Hiroshima e Nagasaki, com destruição em massa. Mas também há o uso de armas biológicas, e tem se falado muito sobre isso agora, com a evidência desse vírus. Mas também no passado, na Primeira Guerra Mundial, foram usadas armas químicas. Eu achei bem intrigante essa imagem. Você encontra aonde soldados e pessoas que estavam em regiões atingidas, e até animais, tinham que usar essas máscaras aí, ó. A gente acha ruim usar essa máscara, imagina essa outra aí, olha que coisa esquisita. Mas eram as máscaras mais seguras que podiam usar, porque havia o uso das armas químicas. Mas também há armas regulares, onde se há o uso das armas mais desenvolvidas naquela geração, se usa armas brancas ou armas de fogo. Existem também as armas simétricas e assimétricas, que significa quando um exército tem armas em proporção totalmente diferentes do outro, e por isso estão totalmente em desvantagem. Já existem países que são bem próximos no seu contingente, na produção de armas, e tem um conflito mais simétrico. E também existem as armas políticas. Geralmente essas guerras que usam armas políticas, como a que talvez temos visto agora nos últimos dias em nosso país, onde não se cria de fato trincheiras, mas se usa as plataformas digitais, redes sociais, para poder então desferir golpes, ataques e tiros contra determinado partido ou alguém em uma posição de governo. O fato é que as guerras têm causas, abrangências, armas, motivações. E tudo isso serve para entendermos como foi a primeira guerra da história. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo agora em Apocalipse capítulo 12. E vamos ler então a primeira guerra da história. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12. O último livro da Bíblia, capítulo 12, verso 7 ao verso 12. A Bíblia assim nos diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse texto ele conta para nós, e é interessante que está no final da Bíblia, sobre a primeira guerra da história. E essa guerra aconteceu antes da criação da humanidade. Mas é porque o livro do Apocalipse ele faz uma apresentação de todo o grande conflito da história, começando o conflito original, que surgiu no céu, até chegar o conflito último, aonde será destruído o mal e todos aqueles que optarem por esse caminho. Por esses versos que nós lemos, já entendemos muita coisa sobre esse primeiro conflito, essa primeira guerra. A Bíblia deixa claro que houve uma guerra, uma batalha no céu. É claro que as armas que foram usadas não foram armas como as que nós conhecemos, mas não foram armas de fogo, não foram armas brancas, não foram armas químicas, biológicas ou nucleares, mas sem dúvida alguma, armas que envolveram discussões, ideias, ideologias, pensamentos e convicções, mas tudo motivado pela desobediência.
O que chama atenção quando lemos esse relato bíblico é que é mencionado um personagem. É importante entender que personagem é esse. Houve uma guerra no céu, o ambiente, o céu. Toda vez que a Bíblia se refere ao céu, se refere ao trono de Deus. Céu é a morada de Deus, aonde Deus habita. Deus habita aqui conosco pela pessoa do Espírito Santo, mas o seu trono, o centro do seu governo, está no céu. Paulo chega a dizer que é o terceiro céu, como se o céu, o primeiro, fosse aquele que conseguimos ver com os olhos, o segundo, esse que está além dos nossos olhos, e o terceiro céu, a morada de Deus. E o que é mais lindo nessa questão de 3 céus, é que quando a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, e sobre o encontro dos salvos com Cristo, depois a construção, a criação de um novo céu e de uma nova terra, o trono de Deus se tornará na terra, se fixará na terra, e a terra então se tornará o terceiro céu para o universo. Já pensou que coisa intrigante? A identificação de Deus com a sua criatura, o amor manifesto, o dar a vida pela humanidade, é tamanho que Ele se identifica conosco e permanecerá conosco por toda a eternidade. A terra nova, o novo céu que habitaremos, se tornará o centro do universo, a morada de Deus. Olha o quanto Deus te ama, olha o quanto Deus tem apreço por mim e por você. E o que chama a atenção é o personagem inicial. Houve guerra, lugar, no céu, Miguel e os seus anjos. A palavra Miguel, em grego, quer dizer igual a Deus. É entendido pela teologia, a despeito de alguns comentaristas pensarem diferente, de que se trata de uma figura clara de Cristo. Miguel, nesse texto, é Jesus Cristo. Os atributos, os feitos, e é apresentado Cristo na sua figura de general entre os anjos, como aquele líder que conduziu num momento difícil de conflito ideológico, de questionamentos à lei do Pai. Cristo precisou assumir o seu posto e levar os anjos a uma correta compreensão de que Deus é amor. E aí continua dizendo que ao lado de Cristo haviam anjos. O céu é composto de bilhões e bilhões de anjos. A Bíblia diz no livro de Salmos que os anjos de Deus acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos anjos será que nós temos, hein? Já pensou? Esses anjos podem ser confirmados ou podem ser expulsos da nossa presença. Sabe como é que a gente confirma a presença dos anjos conosco? Orando, ouvindo a voz de Deus. Esses anjos confirmam a presença com a gente. Mas quando a gente permite que coisas tomem o lugar de Deus em nossa vida, esses anjos perdem a autoridade, perdem o domínio, perdem o exercício de influência sobre nós. E aí, a Bíblia descreve que tem outro grupo de anjos. São os anjos que estão juntos com o dragão. E quem é o dragão? A figura clara, identificada nos versos seguintes. O dragão é chamado de diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Alguns têm dúvidas com relação à personificação do mar. Eu li um artigo e vi um documentário que tenta encontrar os piores seres humanos do mundo. Estão alguns deles nas prisões perpétuas de países de primeiro mundo. Homens que mataram, estupraram dezenas de mulheres e que não sentem nenhum remorso. Sua mente foi avaliada por sistemas de monitoramento, identificou que eles têm alterações que fogem à compreensão de uma rotina cerebral diferente, normal para todos nós. E segundo um desses estudos, foi encontrado um homem que tem 99,9% de maldade na cabeça. E o repórter, então, o entrevistador, fica de frente para ele. E ele é conhecido como a personificação do mal na humanidade. Que coisa louca, não é? Um homem considerado a personificação do mal. E é perguntado para ele, ele relembra alguns crimes, e o que você sente? E ele não sente nada. E ele falou, e se você saísse daqui, eu ia voltar a fazer isso, porque eu quero fazer isso. Que coisa! E alguns falam assim, olha, o mal de fato não existe, é o ser humano que se torna mal. Contudo, a Bíblia descreve que há uma personificação do mal. Um anjo
que caiu do céu, que desobedeceu à ordem de Deus, que optou por um caminho diferente de Deus. Aí você pergunta, como é que pode um ambiente perfeito, tudo maravilhoso, tudo muito bem organizado, e surgir no coração de uma criatura de Deus, o desejo de ocupar o lugar de Deus? Como pode isso? Sabe, esse relato, essa evidência, é a maior prova de que Deus é um Deus de liberdade. O fato de existir o mal é uma evidência de que Deus não criou criaturas robotizadas, programadas para fazer uma determinada ação, mas foram criadas livres. Por isso que esse texto, ele afirma que eu sirvo a um Deus de liberdades, a um Deus que permite com que cada um tome a sua própria decisão, de amá-lo ou odiá-lo, de obedecê-lo ou desobedecê-lo, de andar com ele ou andar com outros. Por isso que o texto enfatiza que esse enganador é chamado de antiga serpente, de Lúcifer, de diabo, de Satanás, de sedutor de todo mundo. Agora, qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado desse anjo, que era perfeito? A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, assim, que no céu, nós precisamos ler esse texto, eu coloquei apenas o resumo na tela, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15, estou procurando na minha Bíblia, procure na sua também, para a gente ler exatamente como diz o texto bíblico, Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15, aqui, encontrei, você já encontrou aí? Ezequiel 28, versículo 14 e 15, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perceba que o texto apresenta Lúcifer como um anjo perfeito, um anjo criado por Deus, dotado de liberdades, dotado de poderes, mas, apesar de ser perfeito, a Bíblia descreve que elevou-se, o versículo 17 diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Sabe qual foi o pecado original? Não foi o homicídio, não foi o assalto, o roubo, não foi nada disso. O pecado original foi o orgulho. O orgulho. E o orgulho é colocar-se melhor do que o outro. E sabe contra quem Lúcifer se colocou melhor? Contra Deus. Que insanidade pensar isso, não é? Mas ele se viu tão perfeito, e de fato, foi criado perfeito. Todo o seu ser, e ele se achava tão meticulosamente identificado como uma formosura, que ele então começou a questionar os desígnios de Deus. Mas por que tem que seguir as leis de Deus? Mas se eu quiser seguir diferente, se eu quiser fazer do meu jeito? E ali estava então, no orgulho, na presunção, um pecado escondido, o pecado da autonomia, da independência. Tudo que um pai ou uma mãe quer é que o filho aprenda a guardar suas coisas, que seja, entre aspas, independente, não é? Só que acontece quando os filhos vão crescendo, eu tenho passado por todas essas fases, a gente vai percebendo que eles se tornam tão independentes que já não querem mais ouvir a gente. E é um problema. A gente quer que eles sejam independentes para cuidar das suas coisas, para lembrarem de fazer suas tarefas, para comerem sozinhos, para usarem um banheiro sozinhos, mas que continuem ainda dependentes, na obediência, só que eles não entendem o recado. A gente tem que lutar contra isso. Crescem, se sentem dono dos seus próprios narizes, e não querem fazer mais como nós mandamos. Que luta vivemos hoje, a da paternidade no mundo que vivemos. Que luta! Todos os dias eu sofro com isso em casa, porque eu tenho 2 filhos, eu sei o que é isso. Deus nos fez perfeitos, nos deu liberdade, criou Lúcifer perfeito, e não se sabe quanto tempo esse ser viveu, mas desenvolveu em si uma vontade de ser independente de Deus. Sabe, a grande tragédia da humanidade é essa, querer viver sem Deus. Achar que pode sobressair-se na vida, vencer os problemas sem Deus na sua vida.
Muitos só procuram Deus diante do problema, mas Deus quer que vivamos com Ele todo momento. É claro que os problemas tendem a nos ajudar a buscar mais a Deus. São instrumentos que Deus permite moldarem a nossa vida e conduzirem a uma entrega. Mas o problema é que, de forma geral, as pessoas não querem ser dependentes de alguém. Cristianismo é um chamado à dependência de Deus, a entrega total da minha vida a Deus. Basta de autonomia espiritual, eu preciso da dependência divina, eu preciso do cuidado divino na minha vida, eu preciso da direção de Deus. Lúcifer é aquele que originou com a independência de Deus. Como pode uma criatura se achar eterna? Não é à toa que a Bíblia descreve que o único ser imortal é Deus, porque somente Ele possui vida em si mesmo. Nós temos vida derivada, mas Deus tem vida original. É bem diferente uma coisa da outra. A Bíblia diz em textos paralelos sobre a questão de Lúcifer, como por exemplo o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Trono tem quem rege, quem governa. Qual foi o desejo de Lúcifer? Tomar o lugar de regente do universo. Ele queria governar, ele queria ditar normas. Lúcifer foi o primeiro ditador da história. O primeiro ditador da história. Ele quis questionar o governo daquele que é o criador da vida e propôs que o seu governo seria melhor do que o de Deus. Interessante que todo ditador ele tem seguidores. Todo ditador tem pessoas que o respeitam e o admiram. E a Bíblia descreve que 1/3 dos anjos, não é pouca coisa, acreditaram de que o governo de Lúcifer seria melhor do que o governo de Deus. Isso ilustra para nós que mesmo com todos os esforços de Deus, pelo fato de Ele nos dar a liberdade, mesmo com nossos esforços em alcançar familiares, amigos, pelo fato do ser humano ter liberdade, pode ser que nós não consigamos ver todos eles ao nosso lado na fé. O próprio Deus não conseguiu, por respeitar aquilo que Ele próprio definiu de liberdade, manter todos os anjos sob seus cuidados. 1/3 deles se permitiu seguir o primeiro ditador da história, o inimigo, que provocado pelo orgulho, pela independência de Deus, o cisma, o conflito, a primeira guerra no céu. Assim a gente pode então resumir o pecado original como sendo o orgulho e a independência. Por que então que isso é tão sério para mim e para você? Nós não podemos ser felizes a menos que sejamos pessoas totalmente dependentes e humildes diante de Deus. Alguns confundem humildade com andar de qualquer jeito, vestir qualquer roupa, de ter um olhar assim, cabisbaixo. Não, isso não é humildade. Humildade é uma posição de se colocar abaixo do outro. Humildade não é você se colocar como a pior pessoa do mundo, mas é você reconhecer quem é a melhor pessoa do mundo. É diferente. Deus não quer que você se sinta o pior do mundo, mas que você reconheça quem é Ele e o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Deus quer te ver feliz, quer te ver bem, satisfeito no seu trabalho, com sucesso profissional, quer te ver bem em casa, com satisfação familiar, nos relacionamentos, mas você não pode esquecer de quem Ele é, colocando Ele na posição certa na sua vida. E sabe qual é essa posição? De primeiro lugar, de número 1. Lúcifer tirou Deus da posição de destaque e quis ocupar essa posição que pertence somente a Deus. Se Deus não estiver no trono do nosso coração, estamos nos tornando semelhantes a Lúcifer. Cristo precisa estar em destaque na minha vida. Ele precisa ser o meu número 1. O orgulho e a independência fizeram com que ele caísse do céu. Ainda no versículo 12 menciona: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da luz, filho da alva. Por isso que o nome Lúcifer é isso, filho da luz.
A Bíblia descreve que ele caiu. Sabe, a queda é a consequência certa de quem vive independente de Deus. Lembra quando um homem gigante, poderoso, bem armado, com espada pesadíssima, desafiou toda a nação de Israel? E Deus envia então um rapaz ruivo, pequeno, simples, criador de ovelhinhas, com uma funda na mão, uma tira de couro com algumas pedrinhas, e ele venceu em nome de Deus esse gigante, poderoso, gigantesco. Deus ele mostra que a queda é a ruína certa de quem quer se achar prepotente, independente, melhor do que os outros. A queda é inevitável, e a queda do gigante, ela não vem por grandes desafios à frente, mas através de pequenas pedras. Geralmente as pessoas que se acham grandes não caem batendo de frente com grandes rochas ou em portas, mas tropeçam em pequenos obstáculos ao longo da sua jornada. Um homem de negócios, bem-sucedido, ele pode cair na pedra da infidelidade conjugal e levar à ruína a sua família. Uma mulher pode também fazer o mesmo e destruir o seu lar e o exemplo que deveria dar para os seus filhos de fidelidade e amor ao seu companheiro. Um jovem pode levar à ruína o seu sucesso profissional, tentando burlar as leis, tentando subornar professores ou tentar manipular dados para conseguir a aprovação. Pois vimos agora recentemente um exemplo de que não vale a pena mentir, sobretudo sobre o seu currículo, pois se torna um grande vexame diante de todo mundo. Sabe, não adianta escolhermos o caminho mais fácil para obter o sucesso. É necessário aprendermos que somente dependente de Deus é que podemos permanecer firmes, porque não somos nós que firmaremos os passos, mas Ele que nos carregará nos braços nos momentos mais difíceis. A Bíblia descreve ainda em Isaías capítulo 12, e também está descrito no livro do Apocalipse, que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu e lança para a terra. 1/3 dos anjos de Deus foram afetados pelos enganos de Lúcifer. E aí então, o livro do Apocalipse diz para nós, no capítulo 12, versículo 12: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui entra uma parte para concluir a nossa reflexão. A guerra no céu explica o porquê do mal. O porquê que existe sofrimento em nosso meio? Porque um ser perfeito questionou a Deus, quis ocupar o lugar de Deus. Deus poderia destruí-lo imediatamente, mas os outros anjos não entenderiam isso. Afinal de contas, quem está certo? Deus ou Satanás? Lúcifer ou Jesus Cristo? Não havia um histórico de governo de Satanás, e ficaria uma interrogação: o que seria melhor? Será que o governo de Satanás não seria melhor do que o de Deus? Deus precisava permitir, evidenciar qual é o tipo de governo de Satanás para a história do mundo, do universo. E sabe qual é a história do governo de Satanás? Dor, separação, depressão, tristeza, doença, pandemia, morte, sofrimento, tortura, guerras de todos os tipos. Esse é o governo de Satanás. Você conseguiu entender agora? Nós, como diz Paulo, servimos de espetáculo para o universo. Os anjos estão contemplando a história da humanidade, porque está evidenciando o que é o domínio do inimigo. É por isso então, que Deus, no seu infinito amor, deu a vida por mim e por você, assumiu a nossa identidade, pagou o preço pelos nossos pecados, e oferece para nós o perdão e a salvação. Mas aí, o texto bíblico fala: ai da terra, já não há mais espaço, porque Satanás foi expulso do céu, nesse ambiente ele não tem mais entrada, mas agora ele teve entrada no ambiente da humanidade, porque a humanidade deu ouvidos às suas mensagens, aos seus questionamentos. Nós vamos entender isso na semana que vem, como foi esse início da guerra aqui na humanidade. Mas é necessário entendermos
de que agora estamos envolvidos, querendo ou não, nesse grande conflito, nessa grande luta. E sabe quais são os ataques de Satanás? Ele ataca a família, ele ataca a saúde, ele cria doenças, ele manipula coisas, ele faz as pessoas não se importarem com a saúde, não se importarem com a atividade física, com a alimentação saudável. Ele manipula geneticamente os alimentos e faz as pessoas comerem aquilo que traz malefícios. Ele ataca os relacionamentos, ele ataca a natureza, que cada vez mais tem demonstrado que está totalmente diferente do plano original de Deus. Ele ataca princípios, ele ataca a ética, ele ataca a moral, ele ataca a lei de Deus. Esses são dos muitos ataques do inimigo no mundo que vivemos. O que ele sabe fazer de melhor é atacar aquilo que Deus criou. E sabe qual é a melhor forma dele atacar? Ele não apenas confronta, mas ele cria algo semelhante, com alterações. Sabe, a melhor forma de atacar uma epidemia, por exemplo, de roedores, não é você colocar algo fétido ali dentro, que possa irritar os narizes daqueles roedores, mas é colocar algo doce, algo agradável, desejável, que eles chegarão perto, sentirão vontade e comerão, mas, ao fazer parte do seu organismo, os levarão à morte. Esse é o ataque de Satanás. Ele manipula. Deus cria família, homem, mulher, aí o inimigo cria outros tipos de formação familiar. Deus cria fidelidade para o casamento, o inimigo cria, não é possível você ser feliz tendo outras pessoas paralelas com esse relacionamento. Deus criou aquilo que deve e não deve ser comido para ter saúde, o inimigo criou uma série de outras coisas manipuladas. Tudo que Deus criou o sábado, o inimigo criou outros dias, ou nem precisa de dia, o que importa é o coração. Tudo que Deus criou, o inimigo criou. Deus criou a igreja verdadeira, o inimigo criou as igrejas falsas. Tudo que Deus cria, o inimigo cria com alterações, porque essa é a estratégia dele. E aí, para nós concluirmos essa reflexão, o versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse traz para nós o segredo da vitória. Quem é que vai vencer essa batalha tão cruel contra um anjo que era perfeito, mas que caiu? Olha o que a Bíblia diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Duas coisas estão mencionadas aqui. Primeiro, o que dá vitória para nós é a vida de Cristo, os méritos de Cristo. A vida de Cristo é total e suficiente para a nossa salvação. Ele é o único intercessor, é o único Salvador, não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus. Mas aí vem o segundo passo, o testemunho. Que testemunho é esse? É a minha decisão, coerente com a entrega que Cristo fez por nós. Ele entregou tudo, Ele se doou por nós, e o mínimo que Ele espera de mim e de você, é que entreguemos também o nosso coração, e permitimos ser então, servos de Cristo. E Paulo chega a dizer bem claramente, e aí, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Crucificado estou com Cristo, diz Paulo, já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa garantia de experimentar esse grande conflito, mas sairmos vitoriosos. E eu pergunto para você, afinal de contas, quem é que vai vencer? Se cada vez o mundo ruma à sua destruição. Eu queria ler com vocês o último verso. Olha o que diz o versículo 17. Quando descreve no capítulo 12, termina o capítulo 12, fala do grande conflito, fala da expulsão de Satanás, então apresenta o povo vitorioso, e diz assim: aqui está os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Aqui está a característica, ou as características dos que vão vencer no final do contexto desse grande conflito. Eu pergunto para você, você quer se tornar vencedor nesse conflito? Você quer permitir Jesus Cristo ser a sua vitória? Você quer se render a Ele, entregar o coração a Ele? Nós vamos ter agora uma mensagem musical, um louvor a Deus,
E esse é aquele momento para você tomar uma importante decisão, dizendo: Senhor, eu entendo que até então eu estava tentando resolver os problemas do meu jeito, e pode ser que por algum instante eu estava em algum grau semelhante ao anjo que caiu, tentando ser independente, autônomo, ditando normas, tentando construir o meu caminho, mas sem colocá-lo no trono do meu viver. Mas nessa manhã, nesse momento, eu quero lhe entregar a minha vida, abrir o meu coração e permitir que o Senhor faça morada.